paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Que bom, irmãos, nós estarmos aqui e podemos nos assentar para ouvir um pouco mais acerca da palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Nós estamos, aleluia, diante de um novo estudo, sobre a mordomia do cristão. Tempo, bens e talentos, como administrar bem, os bens que Deus tem nos dado. As 3 primeiras lições, como nós não estivemos aqui em junho, na quinta-feira, foi ministrada por vídeo. E a lição de hoje, graças a Deus, hoje, 1º de julho, nós vamos estar ministrando culto presencial de ensino. A melhor coisa que tem está na sala de aula, presencial, é muito diferente. Amém? Mesmo assim, nós vamos estar ministrando também para os irmãos através do vídeo. Nós vamos estar enviando os vídeos, serão todos filmados daqui para frente pelos os professores que estarão dando aula. Aleluia, para que esta palavra possa alcançar outras vidas no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E nós vamos ler aqui, nesta noite, então, da lição 4, a mordomia da família. Amém? A mordomia da família. Nós vamos para o texto áureo desta noite de Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Aleluia. Ou melhor dizendo, vamos diretamente para a leitura bíblica em classe, porque esse texto áureo também estará o versículo na leitura bíblica em classe. Vamos para Josué, da leitura bíblica em classe, versículo 14 e 15, e logo após, Efésios, capítulo 5, versículo de número 22 a 25 e 28. Amém? Amém. Vamos lá. Josué 24, 14 diz: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. 15, pode ler para mim, 1, 2, 3. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 22 diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. 23, pode ler. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devemos os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Amém? Amém. Glória a Jesus. Na verdade prática aqui, para nossa reflexão, a família é a primeira instituição criada por Deus e, por isso, é a nossa primeira igreja pela qual devemos amorosamente zelar. Quantos aqui são gratos a Deus pela família que Deus te deu? Amém? Glória a Jesus. Nós, vemos uma declaração, de Josué muito forte acerca da escolha que Josué estava impondo ao povo para que o povo viesse tomar a decisão se eles iriam servir aos deuses da além do rio, ou ao Senhor, Então nós vemos que Josué, ele pega e dá uma pressão no povo, o povo tomar uma posição e fazer em si a sua escolha. E o interessante é que Josué, ele já foi diante do povo, já com a sua escolha concretizada no seu coração, e ele declara diante de todo o povo. Aí ele menciona a palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
O interessante é que ele não disse somente ele falou: eu e toda a minha casa, eu e toda a minha família serviremos ao Senhor. Irmão, e esse precisa ser, né, uma declaração da vida de todo crente, né? De todos nós, todos nós com a nossa família servirmos ao Senhor. Amém? Então, o estudo desta noite, irmãos, no seu objetivo em geral, nós vamos conscientizar os alunos de que a família é a primeira instituição e que, portanto, devemos zelá-la amorosamente. Vamos alcançar 3 tópicos. O primeiro tópico, destacar a família no plano de Deus. No segundo tópico, explicar a mordomia da família. E, em terceiro lugar, nós vamos radiografar a família cristã sob ataque. Amém? Glória a Jesus. Então, nós vamos aqui para a apostila aqui. Tem aí uma parte aí sobre interagindo com o professor. Você vai acompanhar comigo aí na leitura da reflexão do escritor desta apostila e, por fim, o livro. Amém? Diz assim: interagindo com o professor, o modelo tradicional da família está em sistemático ataque secular. É claro o incômodo que vivemos, de movimentos progressistas em relação ao modelo tradicional da família, como se fosse uma afronta valorizar o núcleo familiar constituído de um casal heterossexual, monogâmico e com um gênero definido. A palavra de Deus nos ensina a valorizar a família e mais, deixa clara a missão dos pais em ensinar a criança no ambiente familiar tradicional. É a vontade de Deus que cada criança tenha um pai e uma mãe para zelar por ela e cuidá-la. As infelizes exceções não podem subjugar o modelo instituído por Deus, que está dando certo ao longo dos séculos. Amém? Nós entendemos com isso, irmãos, sobre o princípio, né, de Deus para a vida do ser humano. Quando um homem quebra princípios estabelecidos por Deus, por que até hoje funciona o modelo que Deus instituiu, o modelo família que Deus instituiu na terra? Porque Deus, Ele sabe o que faz e o que é bom para nós. Quando Deus ele institui a família, você pode perceber que Deus, por mais que aos nossos olhos sejam poucas, né, as instruções de Deus para o primeiro casal, mesmo assim Deus colocou a sua lei, seu limite, estabeleceu sua vontade, seu princípio. Então, o primeiro casal precisaria seguir as orientações de Deus e obedecê-la. Então, para nós, irmãos, que hoje conhecemos a verdade e vemos, né, um contraste em relação às famílias que estão no mundo, é muito triste, né, de ver as situações em que muitas famílias vivem hoje por causa de eles rejeitarem os princípios de Deus para a sua família e não quererem saber de Deus, porque o que o inimigo sempre quis fazer desde o começo é fazer com que o homem desviasse os seus olhos do alvo, do foco, e foi o que ele quis fazer. Então, hoje a sociedade que nós vivemos, irmãos, é uma sociedade que, entre aspas, tem uma ideologia independente, né? Uma, entre aspas, liberdade de saber, de pensar o que bem tem, de fazer o que bem quiser, né? O homem hoje, ele não quer ver sobre uma régia, sobre uma palavra. Por isso que, concernente a essa questão de igreja, ou para a maioria do mundo, como as pessoas pensam, religião, as pessoas tendem a buscar um caminho mais fácil, um caminho onde as pessoas não venham ser proibidas de nada, né? E esse é o pensamento de muitas pessoas: eu não vou para a igreja evangélica porque não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Na verdade, o homem não quer que seja colocado diante dele limites para a sua, entre aspas, liberdade. Então, é esta, entre aspas, liberdade que tem destruído muitas famílias. Amém? Mas graças a Deus, irmãos, que o Deus que nós servimos, Ele tem para nós palavras de vida,
A orientação de Deus não nos leva para a morte, mas para a vida e o cumprimento do propósito da missão que eu e você temos diante dessa sociedade que está lá fora. Amém? Então diga para o seu irmão, grande é a missão de darmos bom testemunho. Glória a Deus. Então nós vamos aqui para a introdução desta noite. Eu gostaria que você estivesse acompanhando comigo. Diz assim, na presente lição, veremos que a família é a base da nossa vivência. Nela nascemos, criamos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem dela não cuida. Assim, o propósito desta lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam um alvo de sua bênção. Olha como o amor de Deus é grande para com as nossas vidas, e Deus quer que nós venhamos compartilhar esta bênção que nós usufruímos hoje com as famílias que estão, em um desespero, em um momento difícil da sua vida. Deus nos chamou para resgatar estas famílias. Amém, irmão? Glória a Jesus. Os valores de Deus, irmãos, para o homem ímpio e pecador, não é nada. Então, por isso que para muitas pessoas é loucura isso que nós fazemos. Lá vem o homem, lá vem a mulher do livro da capa preta. Eles menosprezam a palavra de Deus e com isso deixam de experimentar esta graça que eu e você hoje estamos experimentando e ainda mais vamos usufruir. Aleluia. E estão, irmãos, virando as costas para a única oportunidade de salvação. Mas dentre estes, irmãos, tem aqueles que estão pedindo e clamando por socorro. E é isso que Deus, aleluia, quer fazer através da igreja dele nessa terra. Amém? Aleluia. Então vamos entrar já para o primeiro tópico, que é a família no plano de Deus. A família no plano de Deus. Nós precisamos entender isso, irmão. A família foi instituída para estar dentro do plano de Deus. Amém? Dentro do plano de Deus. Então vamos lá. Ela tem 2 subtópicos apenas, sobre a instituição do casamento, e número 2, a origem da família. Então vamos para o primeiro subtópico do tópico 1. A instituição do casamento. Então, antes de estabelecer a família, Deus instituiu o casamento. Amém? O Senhor Jesus confirmou esta instituição original e legal conforme a lei de Deus. Está lá em Mateus 19, 4 e 5. O versículo está aí na apostila. Não tem deslido. Leia para mim. 1, 2, 3. Não tem deslido que Isso mesmo. Vai. 1, 2, 3. Não tem deslido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha só, irmão. Então Deus fez um homem, Adão. Depois de Adão, Deus tira da sua costela e faz a mulher. E o interessante é que aí Deus ele faz o primeiro casal. Amém? Para que através deste primeiro casal viesse formar a primeira família. E depois da primeira família, Deus disse, façam outras famílias. Então, de uma família pode ser instituída outra família. Que nem eu tenho meus filhos. Um dia eles vão crescer, eles vão casar, e eles vão ser outra família. Não tem como nós fugirmos disso. Mas eles vão ser outra família. A irmã Célia já está vivendo isso, irmã? Já tem netos, Então, é a ordem de Deus, Nós construímos uma família, nossos filhos, quando crescerem, construírem esta outra família. E é bênção de Deus. Aleluias. Isso é o plano de Deus. A primeira coisa, a família, debaixo da graça de Deus. Então, aqui está, de maneira clara, a origem do casamento como instituição divinamente estabelecida. Então, está claro, Deus não fez macho e macho, nem fêmea e fêmea. Deus fez macho e fêmea.
Só através daí eles poderiam formar família. Então está claro na Bíblia. A palavra de Deus, ela esclarece tudo. Então não tem, aqui não precisa, irmão, nem de vamos trazer aqui um teólogo, vamos trazer aqui para interpretar. Não, está claro a vontade de Deus para a vida do casal, para a vida da família. E a origem da família no ponto 2, nós vamos dizer que o livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, repita comigo, homem e mulher. Homem e mulher. Olha só, a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus abençoou eles e deu uma ordem: frutifiquem, multipliquem-se, enchem a terra. Então estava dizendo para o primeiro casal: através de vocês virão outras famílias, surgirão através de vocês outras famílias. E o interessante é que Deus abençoou. Amém? Então a família, irmão, ela é bênção de Deus. Glória a Jesus. Então essa instituição é tão importante diante de Deus que Ele criou antes do Estado e até mesmo da igreja. Amém? Antes que existisse sociedade e até mesmo a igreja, Deus instituiu família. Porque não existe sociedade se não tiver família. Não existe igreja se não tiver família. Amém? Mas Deus primeiro criou o primeiro casal e assim consequentemente a família os abençoou e deu esta ordem: frutificai, multiplicai e enchei a terra. E foi a partir então de uma família que o Altíssimo prometeu abençoar todas as famílias da terra. Deus escolheu um homem chamado Abraão e o Senhor deu a ele esta promessa: e abençoarei os que te, pode ler, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, aí entra a palavra família. Sabe por quê? O homem estava saindo do estado, original de Deus. O homem estava se afastando a cada vez mais de Deus. As famílias estavam cada dia mais decaindo. Quando Deus viu a situação degradada que estava o mundo na época de Noé, Deus, a partir da família de Noé, Deus iria repovoar a terra novamente. Só que a partir daí, os homens começaram de novo a decair. Deus escolhe um homem chamado Abraão e diz: vai, Abraão, e através de ti, aí entra a palavra, abençoarei todas as famílias. Olha o valor que Deus, olha o propósito de Deus em Abraão para as famílias que viessem a crer em Deus. A bênção de Deus estaria sobre estas famílias. Você faz parte dessa família. A família que se entrega ao Senhor tem a bênção de Abraão sobre ela. Oh, glórias a Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Então, a família é instituição divina. Vamos repetir comigo? A família é instituição divina. Amém? Glória a Jesus. Então, não é como o mundo ensina, ou o comportamento do mundo hoje. Então, a família hoje não é como se fosse um grupo de pessoas rivais, Hoje nós vemos casais que eles têm plena competição entre eles dentro de casa. Um compete contra o outro. É uma birra de um contra o outro. O sangue de Jesus tem poder, É briga, é inveja, não é? Cada um busca o seu próprio interesse, porque a partir do momento que o casal se une, um vive para o outro, um cuida do outro. Amém? Um vive em prol do outro. Eles são os dois uma só carne, mas o mundo não ensina isso, infelizmente. Então, os termos de unidade é o conjunto de todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto. Esse é o propósito da família. Estamos dentro do mesmo teto, mas nós precisamos estar juntos, unidos. É este exemplo que nós trazemos dentro de casa que vai resplandecer na sociedade e na igreja. Você pode ver o crente que procura a união na sociedade, onde ele vai ver, ele vê a briga, ele sempre apazigua, sempre ele vai e faz a diferença, ele é luz. Porque dentro de casa,
o ambiente familiar, é Cristo quem reina. E quando ele está na igreja, ele é diferente também. Ele faz a diferença, ele promove a paz, ele promove a união, porque dentro de casa a união, aleluia, a paz, ela opera. Amém? Glória a Jesus. Então, é diferente, né, da forma e da maneira em que a sociedade, que o mundo hoje está, irmãos. É uma desunião terrível. Eles não têm, né, irmãos? Eles não têm o que nós temos, a palavra de Deus. Às vezes as pessoas, elas, no mundo lá fora, elas correm para lá e para cá em busca de soluções para a sua vida, gastam dinheiros, vão atrás disso, vão atrás daquilo, paga por todo tipo de trabalho para tentar buscar algo que venha esclarecer aquilo que Deus, em sua simplicidade, tem de melhor para as famílias. Então, irmão, você está no melhor caminho. Você está servindo o Deus que constituiu família. Um Deus que deu esse marido, sua esposa, de presente para vocês viverem juntos até, aleluia, envelhecer. Glória a Jesus. Cabelo branquinho, vão estar juntos. Aleluia. Essa convivência exige, aleluia, o uso e a aplicação de toda a capacidade de viver em conjunto, habendo perfeito e contínuo ajustamento entre os membros da família e destes para com Deus. O convívio entre os familiares indica o grau e o nível das relações com o Pai e determina o curso do sucesso na família. Amém? Então, isto aqui que você, né, que exala da sua vida o amor, a graça, a alegria, a união, né? É porque você já está vivendo isso dentro da sua casa. E isso faz com que reflita, aleluia, no seu ambiente familiar, onde você trabalha, onde você congrega. Aleluia, Deus nos chamou justamente para isso, irmão, para sermos sal e luz nessa terra. Amém? Vamos para o tópico 2, nós vamos ver sobre a mordomia da família. Tens tu administrado bem a tua família, meu irmão? Faço uma pergunta para você hoje, que está aqui, você que está vendo este vídeo. Tens tu cuidado, administrado bem a sua família? Cuidado bem, irmão, você que está me vendo. Cuidado bem da sua esposa, irmã, cuidado bem do seu marido. Vocês pais, cuidado bem dos seus filhos. Amém? Então nós vamos ver aqui o subtópico de número 1, sobre os princípios. Repita comigo a palavra princípio. Princípios. Olha só, os princípios que regem um casamento cristão. Olha só, há um manual. Qual que é esse manual, irmão, para a vida do cristão? A palavra, a Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais. Atemporais, irmão, é para todo o tempo. A palavra de Deus, ela, meu Deus, aleluia, para o casamento, família, ou seja, em todas as áreas Deus tem conselho divino de vida para nós. Nós vamos para o 1.1. Olha, o primeiro princípio para o casamento, irmão, é o que? A monogamia. Amém? No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, não é às suas mulheres. Amém? Glória a Jesus. Então está claro na Bíblia, aleluia. E serão ambos uma só carne. Amém? Uma só carne. Gênesis 2:24. Mas, infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Metusael, que deu início à prática da bigamia, ou seja, ele teve duas esposas. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita como na comunidade hebreia. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus, quanto ao casamento, um abismo passa a chamar outros abismos, como por exemplo, incesto, que é relacionamento entre filho e filha, e pai, mãe e filho, né? Esse relacionamento sexual. Homossexualismo, né? Que entre homens, pedofilia, quando a pessoa molesta crianças, zoofilia, quando a pessoa, olha, vai só piorando, irmão.
né, que é prática sexual com animais, e necrofilia, que é prática sexual com pessoas mortas, e outras abominações semelhantes. Irmão, o ser humano chegou a esse estado. O ser humano chegou a esse estado. Então, diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos um padrão monogâmico. Amém? Heterossexual e indissolúvel como a vontade original do Criador para o matrimônio. Amém? Vamos ver a referência de 1 Coríntios capítulo 7. Vamos ler a instrução do apóstolo Paulo à igreja ali de Corinto, seu capítulo de número 7. Nós vamos ler ali o versículo de número 1 e 2. 1 Coríntios capítulo de número 7, versículos de número 1 e 2. Amém? Quem encontrou diz amém. Amém. Então, diz assim, ó, agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de ter relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa, não suas esposas, e cada mulher seu marido, não seus maridos. Então a Bíblia está dizendo claramente por que o homem precisa de uma companheira e por que a mulher precisa de um companheiro. Por causa justamente disso, da imoralidade sexual. Amém? Quando a pessoa, hoje o mundo tem um pensamento diferente. Esse pensamento, na verdade, é antigo. A pessoa, ela diz assim, eu vou casar agora não, vou casar lá com uns 35, 40 anos, porque até lá eu quero aproveitar a minha vida. Se eu for casar agora novo, não vou ficar com muita mina, não vou ficar com muito mino, e o negócio fica feio, né, irmão? As pessoas querem festa, eu quero, hoje, no mundo aí fora, né? Quem pega mais é o mais bambambam, é o mais triunfante dentre a garotada, a juventude aí no mundo aí fora, né? Mas os padrões para a igreja, já começa com o namoro, irmão. Namoro, noivado e casamento são outros, princípios são outros, eles são pautados na palavra de Deus. Glória a Jesus. Você jovem que está me ouvindo aí, namoro é só conhecer a pessoa por dentro. Amém? É só conhecer por dentro. O jovem quer conhecer por fora, né? Mas não é essa a vontade de Deus, conhecer por dentro. Como que a pessoa, qual que é a beleza, as virtudes e as qualidades da pessoa por dentro. Isso é um primordial. Pessoas que olham só a aparência. Ao casal, irmãos, convém, aleluias, um homem para uma mulher para um homem. Assim eles vão ser livres da imoralidade sexual. É o conselho que o apóstolo Paulo estava dizendo. Se você é solteiro, se você é jovem e quer ficar sem se casar, tudo bem. Mas se você vê que não vai conseguir, então é melhor você se casar. Aleluias. Aí é um outro conselho que ele fala, porque é melhor casar-se do que se abrasar. Amém? É a vontade de Deus, o princípio de Deus para a vida do cristão, tanto noivado, noivado, casamento. Então, sobre o casamento, primeiro princípio, irmão, monogamia, um homem para uma mulher. Amém? Aí alguém pode dizer, pastor, mas Davi teve outras mulheres, né? Você não vê na Bíblia registrar Deus mandando fazer isso. Salomão teve 1000. Meu Deus, não sei como que ele conseguiu. Por isso que ficou meio doido depois no final. Foi querer fazer a vontade de todos, ficou meio louco, né? Estava se desviando de Deus, começando a dar abertura à adoração de outros deuses, não é verdade? Então, nós vemos que para o homem é melhor uma só mulher. Abraão deu problema com aquela concubina que ele, né, com a sua esposa, eles concordaram entre si, né, ele se deitar com ela para que viesse ele ter, né, um filho. Teve problemas lá na frente. Mas Abraão se casou depois que Sara faleceu, ele se casou, não enquanto Sara era viva. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. 1.2, o princípio heterossexual. Amém? Repita comigo, princípio heterossexual. Princípio heterossexual.
Então nós vemos aqui nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual. Um homem e uma mulher unidos para sempre sob as bênçãos divinas. Quando Gênesis 2,24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua esposa, tornando-se ambos uma só carne. Irmão, tem certos tipos de religião que eles pensam que o sexo não foi Deus quem criou, foi o diabo. E isso é uma mentira. Amém? É uma mentira. Sexo é bênção de Deus. Está aqui, ó, na Bíblia. Na Bíblia. Deus formou um homem, Deus formou a mulher, e Deus falou, ó, vocês vão deixar os seus pais, unir-se um ao outro e serão uma só carne. Essa uma só carne é a união sexual entre marido e esposa, sobre a bênção de Deus. Então o sexo é criação de Deus, é um bem para o casal. Exclusivo, para eles desfrutar entre eles. Amém? Fora do casamento é pecado. Amém? Sexo fora do casamento é pecado. Como também não fazer sexo é pecado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É verdade. Não se... Paulo ensina. Você, marido, esposa que está me ouvindo aí. O seu corpo, marido, não te pertence. É da sua esposa. Você, esposa que está ouvindo aí. O seu corpo não te pertence. É do marido. Um usufrui um do outro. Sobre a bênção de Deus. No casamento. Então... é heterossexual esse princípio, um homem para uma mulher sobre a bênção de Deus. A melhor coisa que tem, irmãos, nós estamos debaixo da bênção de Deus. Diga amém. O que nós vemos no mundo hoje é esse tipo de pensamento. Eu não vou casar. Porque casa, depois vai que não dá certo. Já tem esse pensamento, você vai que não dá certo. Aí depois aquela burocracia para divisão de bens, não, melhor juntar, não. Tem que casar, irmãos, porque o casamento é ordenança de Deus para a vida do casal. Amém? Então, ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inerente, inegociável, em qualquer tempo ou lugar. Glória a Jesus. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sob a égide do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Ou seja, um vive em prol do outro, um vive para cuidar, né, zelar pelo outro, proteger o outro, cuidar, servir um ao outro. Glória a Deus. E assim, irmãos, o casal vai caminhando junto. Quando um dos lados, né, deixa, né, de cuidar do outro, o outro vai sofrendo, vai decair. E aí começam os conflitos dentro da família. Por isso que precisam os dois estarem juntos, no mesmo coração, na mesma união, aleluia, com o Senhor. E aí o casamento vai ser uma maravilha. Então o casamento é heterossexual. Então, homem e mulher. Amém? Homem e mulher. Então nós somos heterossexuais. Amém? Glória a Jesus. Existem os transexuais que tem mulher trans, tem homem trans, que eles, né, tanto o homem tanto gosta de homem como de mulher, e mulher tanto gosta de homem como de mulher. Mas a Bíblia ensina que nós precisamos ser, glória a Jesus, heterossexuais. Homem gosta de mulher e mulher gosta de homem. Glória a Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Número 2, a prioridade da família. Repita comigo, prioridade. Prioridade. Glória a Jesus. Então nós vemos que dentro do ambiente familiar nós temos prioridades a serem com muita cautela e muito cuidado, aleluia, dado atenção, né, à nossa vivência. Então a igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas na vida. Normalmente, há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem: Deus, depois a igreja, a esposa e os filhos vão ficando por último. Acontece mesmo isso, irmão. Qual o equívoco dessa ordem de prioridades? Então, biblicamente, o crente deve priorizar, primeira coisa, Deus,
a sua própria vida, seu cônjuge, seus filhos, a igreja vai ficar por último, irmão. Amém? Existem pessoas que dizem que tem comunhão com Deus, vivem na igreja, e em casa é só o sangue do cordeiro com o cônjuge. Só o sangue do cordeiro com os filhos, irmão. Amém? Na igreja, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, meu irmão. Em casa, chega em casa vai chutando a porta já. Né? Chega em casa já berrando. O marido chega do serviço, a esposa já com as panelas e aquele cabo de amassar pão para pegar o marido. E na igreja aquela delicadeza. Então, em casa, irmãos, precisa ter um cuidado maior, aleluias, porque os da nossa casa são as nossas primeiras ovelhas. Amém? Eu sempre digo isso para os irmãos: o marido em casa, ele é o pastor, a sua esposa, ela é a missionária, os filhos são as suas ovelhas. Nós precisamos cuidar e zelar muito bem deles. Então a ordem é Deus, nossa própria vida, o cônjuge, os filhos e a igreja. Aleluia. A igreja é importante, irmãos, é muito importante, né? Mas nós não podemos inverter a ordem. Glória a Jesus. Então, ora, alguém poderá indagar, mas a Bíblia não diz que devemos priorizar o reino de Deus? Sim, é verdade. Entretanto, dentro da economia divina, é uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida da sua família, olha só, se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. Está lá em 1 Timóteo 3, 4 e 5. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Amém? Aleluia. Nós não podemos confundir, né? Por exemplo, há casos, né, que os pais muito dedicados na obra de Deus, muito dedicados com os filhos, cuidadosos com os filhos, mas que chega um certo momento da vida que os filhos jovens, por si, eles, por olhar muito na janela, por si eles tomam a escolha, a decisão de sair dos caminhos do Senhor. Mesmo os pais com muito empenho, né, buscando de Deus, né, orientação para estar com o filho, para estar orientando o filho, para estar ajudando o filho. E infelizmente acontece muito isso, de pessoas que são criadas no meio evangélico debaixo de muito cuidado, mas que ao olhar para o mundo, porque são seres humanos, não é porque são filhos de pastores, irmãos, que eles são pastorinhos, amém? Que elas são missionarinhas. Não, eles são seres humanos como qualquer outro. Se eles vacilarem na sua caminhada e derem atenção às tentações ao mundo, eles se desviam, mesmo os pais estando orientando, né? Uma coisa é certa: Deus em tudo julgará, né? Deus em tudo vai prestar conta. Se o filho por si tomou a decisão de sair da casa do pai, ele vai ter que arcar com as consequências. A parábola do filho pródigo, ela explica isso. O pai não maltratava, o pai cuidava muito bem, não é? Isso ele reconheceu só quando estava fora, só quando perdeu tudo, só quando estava na lama, que ele foi reconhecer aquilo. Ele viu: até os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou aqui, nessa situação. Eu vou voltar e vou. Se eu ser que nem o empregado do meu pai, está ótimo, pai. Está de bom tamanho, né? Então nós vemos. Ali, pastor, também assim está bem claro que o pai, ele não impediu a escolha do filho. A escolha do filho. Hoje tem muitos pais que impedem a escolha dos filhos. Tipo, o filho diz: pai, eu não quero ir para a igreja. Aí o pai obriga o filho a ir para a igreja. Então, por isso que pega a raiva de crente, pega a raiva de culto, porque isso não é uma coisa que tem uma experiência com Deus, né? Então, o filho que tem uma experiência com Deus, um pacto com Deus, ele já se apaixona igual o pai e a mãe.
E aí ele vai por livre e espontânea vontade. Agora o filho que escolhe igual o filho pródigo, ele escolheu. O pai não impediu. Em momento algum diz que o pai se desesperou, dizendo, meu filho agora está no mundo. Né? Ele não barrou a escolha do filho. E isso é uma coisa tremenda, porque lá na frente a gente viu o resultado. É verdade. Não, então tem os pais que investiram, né, na vida do filho, em amor, em carinho, educação cristã, educação de pai para filho. Porém, os filhos, como o filho pródigo, resolveram ir. E hoje tem muitos deles que sofrem, que oram pelos filhos, de um filho numa situação, né, terrível, né? Como ao oposto disso, como eu acabei de falar, tem pastores que maltratam os filhos, batem na esposa. Existe isso, irmãos, no dia de hoje. Nós, infelizmente, ouvimos testemunhos de pessoas contando como foi a vida dela no passado em relação aos seus pais como pastores de igreja, não é? E acabam perdendo os filhos por causa do mau testemunho dentro de casa. Então, todo investimento na vida dos filhos não é em vão. Mas uma coisa que nós precisamos aprender também em relação à vida dos nossos filhos, que não tem a mesma estrutura que a nossa, é de nós tomarmos para os nossos filhos, nossa família, tempo de qualidade para eles. Amém. Amém? Cuidar, cercar, né? Com amor, com carinho, com atenção, porque isso é muito importante. Glória a Jesus. Ainda mais para quem tem mais filho, irmão. Mesmo Jesus da glória. A missão é maior. Glória a Deus. Amém? Ponto de número 3, o relacionamento entre pais e filhos. Então, na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e admoestação do Senhor. Eles são herança e galardão de Deus, né? Os pais precisam entender isso. Os filhos não são para os pais, os filhos são para Deus. É uma herança que não é dos pais, é uma herança de Deus. Deus deu para os pais cuidar, instruir, quando eles crescerem, envelhecerem, não se desviarem dele, que essa herança ela torna para Deus. Então, as primeiras almas que os pais vão prestar conta são os filhos. Amém? Mas aqui como há exceções. Há exceções como aqueles que por si decidem como filho pródigo se desviarem, afastarem. E a Bíblia diz que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Amém? Então, os filhos são a herança do Senhor. Então, são bênção para o... Porque tudo aquilo que Deus nos dá, irmão, mas nós damos a Ele novamente. Como Davi disse, Senhor, eu te agradeço porque não teria poder nenhum de dar ao Senhor se primeiro o Senhor não me desse essa condição de ter. Então, o Senhor me deu e nas tuas mãos eu te dou novamente. Glória a Deus. Foi como Ana que disse, Senhor, me dá um filho e ao Senhor eu dedicarei todos os dias da minha vida. Assim somos nós, irmãos, quando nós apresentamos nossos filhos ao altar de Deus. Eles são herança de Deus. Senhor, a responsabilidade está aqui diante de mim. Vou cuidar e eles são teus, foram encaminhados para o teu reino. Você pode louvar a Deus por isso que felizes são os pais que hoje têm os seus filhos servindo a Deus. Glória a Jesus. Amém? Então, como sacerdotes do lar e pai, os pais devem realizar o culto doméstico. É muito importante priorizar, aleluia, esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além de zelo espiritual, os pais devem ser exemplos de amor conjugal. Olha só, de amor conjugal e paternal e maternal. Por quê, irmãos? É no nosso bom exemplo que eles vão ver. Eu quero casar um dia ser igual meu pai e minha mãe. Eu quero casar um dia ser que nem meu pai. Eu quero casar um dia ser que nem minha mãe. Quando for ter filho, vou ser igualzinho a minha mãe. Quando for ter filho, vou ser igualzinho ao meu pai. Oh, como meu pai cuida de mim. Oh, como a minha mãe cuida de mim. Eu quero ser assim. Eles veem. Aleluia. Por isso que é importante o papel do pai e da mãe, do homem e da mulher dentro de casa. Os filhos, quando eles nascem, eles veem que tem a figura masculina e a feminina dentro de casa. E ambos, eles se unem para cuidar deles como filhos. Então, nós somos o maior exemplo para os nossos filhos. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Jesus. Último tópico, a família cristã sob ataque. É o que nós enfrentamos muito nos nossos dias, irmãos. Ataques por causa de uma sociedade
né, anticristã, uma sociedade longe de Deus. Pastor, só, perdão, mais uma opinião sobre o zelo espiritual dos pais, que ele deve ser exemplo no amor conjugal e paternal. Aqui a gente pode também abranger sobre a vida de Noé, né? Que os filhos, eles tinham a opção de estar no mundo corrompido, só que a Bíblia diz que eles entraram na arca junto com Noé, né? Ou seja, lá fora estava um caos, estava um mundo todo corrompido, e eles podiam pegar o exemplo do mundo corrompido e ir embora, só que eles resolveram imitar o pai, né? Porque eles tinham um bom exemplo, um bom pai, uma boa mãe, né? E a Bíblia vai dizer que eles entrou Noé na arca e os seus filhos, né? Então aí a gente pega um grande modelo de família, né? De entrar junto na arca, no mesmo propósito. Eles abraçaram a causa, Abraçaram né? a causa. Abraçaram a causa. Apesar do mundo corrompido. É verdade. Né? Um bom exemplo para nós como família, que estamos, né, como se fosse comandantes de um navio, Isso. né? E nós estamos ali empenhados, os nossos filhos vendo em nós um exemplo, tomar a mão dos remos na obra e trabalhar junto com a gente, né? E Noé foi um grande exemplo de homem de Deus, amém? Que cuidava dos seus filhos, que zelavam, aleluia, e zelavam eles pelo projeto de Deus, chamado Arca da Salvação. Nós hoje, irmãos, estamos de um mesmo projeto semelhante. A igreja é a embarcação de Deus, aleluia, para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória a Jesus, amém? Aleluia. Então, orem pelos seus filhos, meus irmãos, eduquem, instruam, orem, sejam como por exemplo Jó, que levantava-se de madrugada e orava pelos seus filhos, intercedia por eles, oferecia ao Senhor sacrifício por eles. Tem grandes exemplos na Bíblia, né? Exorte os seus filhos a viverem de acordo com a vontade de Deus, exortar e animar, a obedecer a Deus, a servir a Deus, né? Dizer o quanto é bom. Às vezes tem pais que eles passam os seus filhos a imagem de um Deus como se fosse um velhinho lá no trono, com uma corrente ou um chicote na mão, pronto para dar chicotada a qualquer momento. Não, nosso Deus é Pai, Ele cuida de nós, irmãos. Nós precisamos passar para os nossos filhos um Deus que salva, que cura, que dá vida, que dá alegria, que tem bênçãos e promessas permanentes para as nossas vidas, e os nossos filhos terem esse desejo de conhecer este Deus, de amar e servir também este Deus com a gente. Amém? Aleluia. Tópico 3, a família cristã sob ataque. Então nós vamos aqui para o número 1, o ataque do Estado materialista. Então, de um modo geral, irmãos, os países são governados por homens materialistas e indiferentes ao bem comum. Muitos governantes tornam-se agentes do diabo, visando a destruição da família e da igreja de Cristo. Por essa razão, temos de usar estratégias poderosas para vencer os ataques do maligno. A valorização da palavra de Deus no lar, o culto doméstico, a leitura de boa e comprovada literatura cristã e a constante vigilância e a prática da oração. Que a palavra de Deus, irmão, norteie o seu e o meu lar. Amém? Vamos à referência de Deuteronômio capítulo 11. Aleluia. É uma instrução que deu, olha só, Deus, né, dando para o povo de Israel, para que cada um dos pais tomassem essa responsabilidade de instruir os seus filhos na palavra de Deus. Amém? Na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Você encontrou aí? Deuteronômio capítulo de número 11. Quem encontrou diz amém. Amém. A minha versão aqui de James, tá? Diz assim, ó. Deuteronômio 18 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Gravai, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, mente, né? Alma. Glória a Jesus. Atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai-as nas vossas festas,
como memorando entre os vossos olhos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos. Então você pode ver que começa com os pais. No versículo 18 diz: vocês pais, gravem essas palavras no seu coração e na vossa mente. Amém? Atai-as nas vossas testas, o filactério, como memorando entre os vossos olhos. Aí você vê o que? Deus destruindo. Começa por vocês, pais. Depois que a palavra, você está no coração, não adianta pôr um monte de versículo na parede, um monte de não está no coração. Tem que estar no coração. Tem crente que tem versículo no carro, versículo na parede, versículo na porta, versículo no chaveiro, versículo em todo lugar, menos no coração. O Salmo aberto no 91, toda amarela página, primeiro começa no coração e na mente. Amém? Porque a mente do ser humano, irmão, nós somos o que nós pensamos. Amém? Se a nossa mente ela é permeada pela palavra de Deus, nós vamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Porque o que nos guia é a mente, é a palavra de Deus permeando, queimando dentro de nós. Você pode dizer amém? Amém. Depois que ele falou, depois que está em vocês, aí no 19 ele diz assim: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos. Olha só, ensina. Primeiro ele falou, ensina. Primeiro vocês ensinam, sempre ensina eles. E depois, em suas conversas, olha só, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos. Ele está falando assim, todos os momentos. Pega um tempo para ensinar. Quando você estiver prosseando, fala de Deus também. Quando você estiver caminhando, fazendo uma caminhada, passeando, fala de Deus também, fala da palavra de Deus também. Ele está dizendo em todo momento. Ao ires deitar, olha só, e quando vos levantardes para um novo dia. Ele estava em todo o tempo semeia a palavra no coração dos seus filhos. Deus, ele tem todo o conhecimento, ele sabe por que ele estava dizendo isso, irmão. Criança é sábia, criança tem um poder de percepção, um poder de aprendizagem muito rápido. Minha esposa está falando no carro mesmo hoje com a gente, Vitor do Sobê, falando que estava o Isaac em casa, só o Tiago não estava. E aí a missionária dando um sermão para o Isaac, falou: você é o mais velho, viu? Aí o Natan falou: mãe, ele não é o mais velho, o mais velho é o Tiago. Olha como eles estão atentos, a tudo o que se passa do lado deles, o que eles estão ouvindo, o que eles estão vendo, eles estão atentos, meus irmãos. Aleluia. Então, a criança, ela da idade ali dos seus 6 anos, onde já começa, há 5, 6 anos já começa a aprender a falar, ela é já aquele momento de investir. É lógico que em graus diferentes, em uma linguagem diferente, conforme a idade, mas investir em ensinar a palavra de Deus para eles, porque vocês vão estar trabalhando na formação dos seus filhos, a formação cristã deles. Quando eles tiverem uma maturidade, para enfrentar o mundo lá fora, eles nunca, irmãos, esquecerão do que eles ouviram. Nunca esquecerão. Pastor, é forte, porque tipo assim, igual lá em casa, falando para minha filha de Deus, e aí, naquela parte que amar a Deus sobre todas as coisas, que Deus é só um. Aí ela falou assim: mas mamãe, o papai é budista, e nós vamos com o papai no budismo. Mas então, se é o que a senhora está falando aí da Bíblia, tem alguma coisa errada, porque então nós não podíamos ir no budismo, Era só o Deus. Aí eu entrei assim meio que em choque, falei: agora o que eu vou falar? Aí eu só falei assim: ai filha, então, papai é outra religião, ele não entende ainda direito. Aí assim, mas a gente tem que respeitar. Então a gente vai com o papai: você é abençoado, você vai, conhece do papai, e agora você está conhecendo um pouco o Deus da mamãe. E aí você vai aprendendo. Quando você crescer, é uma decisão sua. Porque para você adorar o Deus, tem que ser de coração, não adianta eu te obrigar, tá? Então você vai aprendendo das duas, respeitando sempre o seu pai, mas sabendo que Deus é só um. Quando você crescer e você sentir no seu coração que o Deus da mamãe é o seu Deus, aí sim, aí a escolha será sua. Aí ela ficou:
então tá. Então tem esse lado assim. Mas não deixe de semear. Ainda que por questão do seu marido, né, que ele pede para ir junto, os filhos com ele, a irmã estando, né, mesmo assim semeando a palavra de Deus, eles vão ver a diferença entre aspas, o Deus do pai deles e o Deus que não serve. Então, vem umas perguntas assim que às vezes eu fico, né, assim, não sei agora o Senhor, o que eu vou responder? Tipo, meu filho já é grande, já vai fazer 18 aninhos, aí numa discussão assim de família, e não sei o que eu falei de Deus, aí eu sei que ele veio assim, tá, mãe, eu vi lá escrito até na escola, falou e enrolou, né, na hora assim, que estava escrito que quem crê em Jesus terá vida eterna. Mas tudo enrolou. Aí eu fiquei assim, peraí, repeti, que ele falou e enrolou. Eu falei, vida eterna, eu quero vida eterna pra quê, mãe? Né? Tipo assim, essa vida eterna, por que eu não queria viver eternamente? Aí eu voltei, pastor, respirei. Filho, então, peraí, vou te explicar, tá vendo? Por isso que eu vim aqui nas aulinhas, porque senão a mãe também nem em português a mãe entende direito, é bem complicada a vida. Mas é assim, ó, essa vida eterna não é agora, eu vou explicar, né? Quando a gente partir, a gente vai estar ao lado de Deus, é essa a vida eterna, né? E fui explicando. Aí ele ficou assim, tá. Então, mãe, mas assim, porque na religião do meu pai, eu não preciso crer em Jesus, em Deus, eu não preciso, eu basta ser bom e não fazer as coisas erradas. Que aí, quando eu morrer, eu vou descansar em paz. Aí eu falei assim, meu filho, mas para você entrar dentro da sua casa, não precisa de uma chave para abrir a porta? E aí a porta abre e você entra. E no céu? A chave é Jesus. Eita glória! A chave é Jesus. Aí eu vi que a porta vai abrir. Agora se eu vou entrar também, eu não sei, é Deus. Mas a gente está na luta para entrar. Mas agarra na chave. Que a chave é Jesus. Aí ele ficou. Até tremo, porque eu fiquei assim, tão assim, né? Vi com aquela palavra e me enrolou. Falei, nossa, ele viu isso na escola, né? Em algum lugar ele viu. E você vê que ele guardou, como que é criança? Ele guardou, pastor, mesmo sem entender. Foi simples palavras de uma forma parabólica muito fácil de entender, para que ela pudesse ter esse interesse de conhecer Deus, irmão. Mas continua assim. Criança, você vê, guarda, né, pastor? Ele mesmo sem entender, ele guardou a frase, né? Normalmente se ele teve a oportunidade, ele jogou, né? Amém. Aqui no versículo 20, irmã, 20 diz assim, ó: tu escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Então tudo isso começando com os filhos, com o pai, uma mãe, palavra no coração, instruir os filhos. E depois, irmão, por último, vai ser na porta, no carro, né? Por último. Aí ele diz no 21, para que, tudo Deus tem um propósito, para que os vossos dias, olha só, não só dos pais, e os dias dos vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados, e sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra. Meu Deus. Olha que tremendo. Então Deus está falando, busque a palavra, guarde os meus mandamentos, ensine para os seus filhos, porque será de bênção para os seus dias e para os dias dos seus filhos. Aleluia. Precisamos, irmãos, continuar investindo na educação cristã dos teus filhos, amém? Dos nossos filhos. Glória a Jesus. Nós vamos aqui para o ponto de número 2, vai falar sobre o ataque da famigerada ideologia de gênero. Oh Deus! Engenheiros sociais modernos trabalham pela desconstrução da família criada por Deus. Karl Marx, um dos teóricos fundadores da doutrina comunista, disse que a família deveria ser abolida. Dessa forma, o diabo usa a família gerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. Repita comigo: o sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. A criança não nasce macho e nem fêmea, pois ela se torna homem ou mulher por meio da construção social. Assim, quem constrói o sexo masculino e feminino é a sociedade. Olha, irmão, esse é o maior ataque aos princípios que de Deus para a família e para a identidade natural da pessoa.
Irmão, deixa como nós lemos no começo, Gênesis 1:27. Deus fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Quem quer distorcer a verdade, né, da palavra de Deus? É o homem. Até as pessoas que, pseudos pastores, né, para que possam eles ter a sua liberdade, eles não pegam esse versículo para eles. E hoje existem igrejas onde não é um casal de pastores, é um casal de dois homens casados que conduzem a igreja, e igrejas onde é um casal de mulheres casadas que conduzem a igreja, né? E a sociedade então sem Deus, sem Bíblia nenhuma, irmão, é esse ataque contra as famílias. E olha, esse tema, né, ele é tão atual que essa semana mesmo, semana passada, uma polêmica muito grande no Brasil de uma empresa de hambúrguer chamada Burger King, não sei se os irmãos ouviram falar, criou uma polêmica tão grande onde eles usaram crianças para elas darem a sua opinião sobre sexualidade. E criança, irmãos, ela não tem maturidade o suficiente para falar sobre esse assunto. Criança é criança. Amém? Criança é criança. Então eles fizeram um vídeo, no vídeo você vê assim a propaganda do Burger King, algumas crianças meio que perdidas na hora delas pronunciar e falar algo sobre esse assunto. Elas não têm maturidade para isso. E esse não é um assunto para criança, irmão. Criança é criança, e educação sexual é da adolescência para cima, e ela vem de dentro de casa. Por isso que nós hoje nós que temos valores cristãos, irmãos, precisamos orientar os nossos filhos. Nossos filhos precisam aprender em casa sobre a sexualidade saudável que Deus ele colocou para a vida daqueles que creem no Senhor. Amém? E criou uma polêmica terrível, irmãos. A igreja está sendo atacada, o mundo está sendo atacado, né? O mundo que eu falo assim, o alvo do diabo é distorcer os valores para as pessoas se afundarem ainda mais. As famílias estão sendo atacadas. Você pode ver que depois que surgiu, né, essa explosão, né, da ideologia de gênero, né, todos aqueles que são marxistas, eles lutam para espalhar essa ideologia nas escolas, em todo qualquer tipo de órgão, né, público, para que as pessoas venham aderir a essa ideologia, irmãos. Irmãos, eu fico com o princípio daquilo que Deus impôs para as nossas vidas. E o que Deus tem para nós é sempre o melhor. Glória a Deus. Amém? É sempre o melhor. Então, para que nós possamos guardar os nossos filhos, eles precisam enfrentar a sociedade saindo de casa muito bem instruído pelos pais. Então é uma missão muito grande que temos, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Número 3, um ataque a Deus, para nós encerrarmos, e a ciência. Ao ensinar que ninguém nasce homem ou mulher, os engenheiros sociais procuram destruir a identidade natural e biológica do ser humano. Não, a ciência prova que o homem, aleluia, ele já nasce com o sexo definido. Não existe essa de um homem, da pessoa nascer e ela não saber o que ela é ainda. Isso se vê claro pelo seu órgão genitor. Então, e também ignoram por completo que Deus criou o homem e a mulher. Então, essa teoria, além de ser um ataque frontal a Deus, também é uma violência à ciência. A biologia define uma pessoa masculina por causa de seu aparelho reprodutor masculino. Ou seja, há hormônios masculinos, marcadores biológicos e cromossomos igualmente masculinos. Assim também dá-se a relação à mulher, pois ela é definida por causa de seu aparelho reprodutor feminino. Logo, ela tem hormônios femininos. Sua genética possui, né, os cromossomos XX, que marcam a identidade feminina. Tais conhecimentos são elementares e estão ao alcance de todos, facultando a família cristã rebater seguramente esse pensamento. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, irmãos, nós, diante do que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, vemos como se passou na semana agora, mais um ataque, mais uma artimanha do inimigo. Se os irmãos repararem, depois que explodiu essa ideologia de gêneros,
cresceu, né, cresceu a manifestação de pessoas decidindo por si. Eu acho que não, na verdade não era homem, acho que sempre foi ser mulher. Pessoas tomando decisão assim, depois que, de verdade, por causa do que? Desse pensamento, dessa ideologia que o inimigo está disseminando no mundo lá fora. Entendeu? Então nós precisamos, irmãos, combater isso, né? Principalmente, né, dentro de casa, ensinando os nossos filhos. O padrão da família, né, começando pelo casal, já vai estar ensinando os seus filhos. A vivência do marido e da esposa já vai ensinando. Os filhos, aqui está o meu pai, homem, né, macho, minha mãe aqui, mulher, esposa. Ali ele já viu o padrão que Deus estabeleceu para a família. Irmão, se não for homem e mulher, a raça humana fica extinta. Acabou. Amém? Se os homens decidirem, os homens que têm esse tipo de ideologia, né, que dizem ser homossexuais, eles decidem ir para um país e as mulheres decidirem ir para um outro país, as mulheres que são, né, homossexuais também, os homens, e viverem assim para sempre, vai chegar um momento que, para que eles possam não entrar em extinção, eles terem que constituir casamento entre eles. Não vai, eles vão ter que voltar ao estado original, irmãos. Então, Deus, nos seus princípios mais básicos, né, Ele já mostra para nós a vontade dEle. Aleluias. Que não pode, não é inegociável. Os princípios de Deus são inegociáveis. Nosso Deus não é um rei humano, né, que ele precisa voltar atrás da sua palavra, revogar suas leis. Ele não muda. As leis morais de Deus estão em vigor até os dias de hoje. O que foi abolido foi as leis cerimoniais, né? Mas a lei moral de Deus, ela hoje está até os dias de hoje em vigor. Amém? E Deus, Ele quer que nós venhamos obedecer à sua vontade. Quem está disposto a obedecer à vontade de Deus, continuar obedecendo, diga amém. Aleluia. Então nós vamos para a conclusão. Só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Não é salvo sua família da destruição, porque a criou segundo a palavra de Deus. Gênesis 7:1. Josué também tomou posição ao lado de Deus com sua família. Diante dos desvios do povo, sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Nós vamos aqui para a síntese do tópico 1. Agora você que vai ler. 1, 2, 3. Deus estabeleceu o casamento e, consequentemente, a família. Tópico número 2. Os princípios que regem o casamento cristão são da harmonia e da heterossexualidade. Quase falou um livro estranho, irmão. Tópico de número 3. Nossa, que está estranho. Isso aqui está, na verdade, heterossexualidade, né? Tópico de número 3. A família está sob o ataque do Estado materialista e da ideologia de gênero. E ponto central. A família é a primeira instituição criada por Deus. Amém? Que Deus salve as famílias através de você, irmão, né? Como família cheia de Deus nessa terra. Vamos se colocar de pé. Nós vamos orar nesta noite. Amém? Pai Santo, Eterno e Querido, no nome do Senhor Jesus Cristo, na Tua santa, rica e maravilhosa presença, nós estamos aqui te agradecendo por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos, meu Deus, reunidos em um único propósito, de louvarmos, exaltarmos e bendizemos ao Senhor. Pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor continue nos ensinando, Senhor, meu Deus, a Tua palavra, acerca, Senhor, meu Deus, dos princípios, meu Pai amado, estabelecidos pelo Senhor, meu Deus, onde nós possamos assim conhecer a Tua vontade, através, meu Deus, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem, meu Deus, ainda para nos ensinar. Pai,
nas diversidades, meu Deus, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai amado, conhecer, ó Deus, o plano, o propósito, a direção do Senhor para nós, que nós venhamos, ó Pai, diante dos ataques, meu Deus, saber, ó Deus, meu Deus, ó Pai amado, nos defender, a fé que o Senhor um dia nos deu, essa fé a qual nós, meu Deus, ó Pai, abraçamos, meu Deus, ó Pai amado, estamos dispostos, meu Deus, a viver pela fé, por esta fé, Senhor, experimentar muito mais que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. No nome de Jesus, ajuda as famílias, meu Deus, ó Pai, dos teus filhos, dos teus servos que te servem, meu Deus, a continuarem dando exemplo, meu Deus, nas famílias que estão, Senhor, meu Deus, ó Pai, em degradação nesta terra, nas famílias que estão sob destruição, sob ameaça nesta terra. Usa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, como referencial de família, como referencial de igreja, para proclamarmos, ó Deus, o Evangelho da cruz, o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, o Evangelho da transformação, através, meu Deus, do bom procedimento, do bom testemunho, da vida de Cristo em nós, através do teu Espírito Santo que nos foi enviado. Usa-nos, Espírito Santo, para resgatarmos casais, resgatarmos famílias, resgatarmos jovens perdidos, famílias perdidas, casais, meu Deus, se separando, para que haja restituição, para que haja cura interior, libertação, meu Deus, a restauração no nome de Jesus Cristo e salvação, meu Deus, de outras famílias e edificação das famílias que estão te servindo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos e repreendemos todo mal, toda fúria do inferno, toda artimanha de Satanás, meu Deus, que seja, meu Deus, ó Pai, combatida pela palavra da verdade, pela palavra da vida, que nos guia e que nos orienta no nome de Jesus Cristo. Nós te louvamos assim, Pai, te glorificamos, meu Deus, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E você diz amém.